A despedida do eu. A gente pode falar assim, né? A despedida do eu. Como se o eu fosse um ele. E não aquele que fala. Escreveu um texto onde fala sempre assim, dela, ela, que ela chegou, que foi fazer uma caminhada com ele, evitando dar o nome, porque são ela e ele, um casal. A linguagem tem essa propriedade, né? Você fala a despedida do eu, como se o eu fosse um ele, o eu é um outro, né? Uma frase constantemente repetida, escrita por Rimbaud, poeta. O eu é um ele. Então estou falando da despedida do eu, a despedida dele. Ele vai embora do mundo. O eu daquele corpo, né? Aquele corpo vai para o cemitério e o eu daquele corpo, o eu dele, vai parar de falar, parar de se manifestar sobre a experiência de mundo. Então, a despedida do eu, Simone de Beauvoir deu o título à cerimônia do adeus. Passou, ao que parece, ter que confirmar bem isso, os últimos 5 anos da vida dela, fazendo companhia e cuidando do Jean-Paul Sartre, porque ele estava já senil, e ela, que nunca tinha sido esposa, prisioneira de um casamento, por uma imagem social, para não ser mal falada, talvez, né? Vai saber? Ou por um sentimento de culpa, ou por amor e cuidado, ou por estar vendo agora o Jean-Paul Sartre decrépito. Vai saber por quê. Ela foi proporcionar a despedida do eu dele, uma despedida sob o cuidado dela, enquanto escrevia a cerimônia do adeus. Adeus, eu, o ele e o ela. Era um casal, né? Ele foi comigo andar, era um dia lindo, ela chegou em casa, e assim foi. Sobre o drama do eu, né? Da sua existência no mundo, sabendo do seu desaparecimento futuro, lá na juventude, na adolescência, a pessoa sensível a essa ideia, e nós estamos vendo que não são poucos, né? A Clarice Lispector, talvez, do lado feminino, a Catherine Mansfield, a outra, ela se vê no mundo como uma atriz. Uma atriz é uma imagem fora de si, né? Fernando Pessoa, Machado de Assis, talvez o Kafka teria que localizar melhor, né? Ou os artistas em geral, né? O Belchior, o Chico Buarque, que nós conhecemos aqui. Quando percebem a falsidade que é a representação, né? No caso, mais ainda, a falsidade da representação acadêmica. O Chico Buarque abandonou a arquitetura e o Belchior abandonou a medicina.
Eu vi aqui um rapaz muito inteligente, aos 16 anos, passar por essa questão que falava com o pai sobre a angústia dele, do que fazer da vida dele. O que é que eu vou fazer da minha vida? Então, o eu tem uma vida, ele sabe disso, uma vida para gastar. O que ele vai fazer dessa vida dele que ele tem para gastar? Ele sabe que tem uma vida só e uma maneira satisfatória para ele, né? O eu, aquele eu ali, apaixonado pela sua própria imagem, uma vez que essa imagem também é a sua vida, e ele sabe que vai separar uma hora, né, a imagem da vida, quer mostrar a sua inteligência para a sociedade, exibindo-se como aquele que faz algo diferente. Lendo um pouquinho aqui sobre o Dante Alighieri, quando ele viu aquela frase masculina assim, fudeu, né? Os americanos, quando percebem que o avião perdeu o controle, vai bater, eles gritam, shit, merda, ou merda. É o que se escuta na caixa preta. Ali ficam registrados os últimos momentos de um eu, até o instante do desaparecimento fatal, né? Dante Alighieri, quando viu que estava ferrado, shit. Aí então foi escrever sobre o inferno, o purgatório e o céu, enquanto estava aqui na Terra. E deixou como um brinde para a humanidade, né? Um presente, um divertimento de leitura, uma obra para a posteridade. Ele é um êmulo de Ovídio, no dizer de Machado. Está emulando um Narciso que deixou uma imagem impressa, o seu eco através dos tempos, que a gente lê depois que aquele eu desapareceu e não pôde publicar mais nada. Lembrando aqui que meu pai quis publicar um livro narrando as conquistas dele também. As conquistas dele no mundo material, a formação de uma família com 8 filhos, ele gostaria de ter deixado escrito como uma memória para a posteridade. Era o orgulho dele, de uma conquista como um homem que pouco mal sabia ler e conseguiu deixar como herdeiros esse filho aqui que está falando, né? Isso. Nenhum dos outros 7 filhos irão deixar relato sobre aquele homem. Estamos vivendo hoje sob o império da imagem, o império da aparência, o mundo da aparência. É preciso também lembrar disso, que esses homens fortes, desbravadores, que precisaram muitas vezes usar da força bruta, da violência, da guerra, uma coisa tão feia, né? Tão condenável. Esses homens hoje
estão sofrendo muito em um mundo de aparência. A mulher, que era a rainha do lar, agora está se transformando na rainha da sociedade, o que já era também, né? Mas ela queria antes, ou já tomava antes, conta de casa. A casa dela agora é na rua. A casa da mulher hoje é a sociedade. Ela não é dona de casa, ela é dona da sociedade. A sociedade é a casa dela. Ela aparece sempre agora em público como pessoa de sucesso, uma maneira de encobrir e de aparecer apenas o lado belo da vida. Tenho visto aqui no Globo Repórter, nos jornais da Globo, as mulheres ocupando a imagem central. O que é agradável, porque a mulher narra melhor, ela esconde tudo com mais facilidade, ela tem uma facilidade incrível do recobrimento, não utiliza aquelas falas diretas, é raro que faça isso. A gente percebe no modo da apresentação da mulher uma incrível habilidade em fazer o giro, evitando sempre o desagradável. Então, esse texto aqui em forma de áudio começou dizendo: a despedida do eu. O eu é um ele, uma imagem que se separa do corpo, que permanece como imagem da qual se fala, né? Este eu aqui que fala tem falado sobre esse tema da separação justamente depois que a esposa optou por separar-se dele. E aquilo que até aí havia ficado oculto durante uma vida de 40 anos passou a ser motivo de reflexão, que é justamente a separação. Aquilo que dá sentido à vida, né? Aquele elemento material que sustenta a imagem, quando pediu separação, acabou forçando a imagem, que é o marido, aqui o eu do homem, a se interessar em pesquisar esse imaginário que é o narcisismo. A criança conquista a imagem de si, o seu narcisismo, através do qual manipula o mundo e a realidade, né? Todos nós temos os nossos pecados, nossos crimes, né? Que a gente vai escondendo, evitando deixar que seja publicado. O textinho de hoje é assim: a necessidade de recobrimento é tão grande que nem a gente mesmo consegue mais ligar aquilo que encobriu. Por isso se diz que é preciso um psicanalista para tentar ver, né, se a pessoa recupera aquilo que encobriu, que nem ela mesma consegue recuperar. Precisa de um psicanalista para tentar ajudar ao eu estabelecer alguma ligação. O eu teme ligar o que oculta. Ele precisa dar voltas e mais voltas, fazendo falsas ligações. É feio demais para o eu, por isso ele esconde. Alguém que sabe pode tirar a máscara do eu, desnudando-o. O eu fica nu. Aqui parece aquela frase assim: o rei está nu. O rei é o eu, né? O rei do meu corpo é a imagem minha, o meu eu. O rei fica nu. O oculto se revela.
E é um choque para o eu. Ele fica sem graça, sem jeito, com sua vergonha exposta. Diz a Bíblia que quando Deus retornou do seu giro no paraíso, encontrou Adão e Eva escondendo o sexo. Os religiosos chamam de pecado original. Pecados originais que cada pessoa carrega em seu íntimo e que necessita esconder, encobrir, né? Muitos deles ela nem sabe quais são. A necessidade de recobrimento é tão grande que nem o próprio eu consegue mais ligar aquilo que encobriu. Fica belo o texto, tá vendo? Então, esse encobrimento é a imagem do narciso, do corpo humano do animal falante. Daí que então surgiu essa filosofia do narcisismo.